Você já olhou para a sua vida e pensou, isso não é justo? Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava. Talvez tenha sido esquecido, deixado de lado ou acusado de algo que não fez. Às vezes parece que o mal está vencendo. Parece que Deus perdeu o controle da história. Se você já se sentiu no fundo do poço, o vídeo de hoje é para você. Nós vamos olhar para a história de José do Egito. Mas não vamos ver apenas um rapaz de túnica colorida. Vamos descobrir um segredo oculto nessa história. Como Deus tem o poder sobrenatural de pegar o pior mal que fizeram contra você e transformá-lo em bem. E mais do que isso, vamos ver que José é, na verdade, um retrato vivo de Jesus Cristo. Bem-vindo ao dia 5 da série Quem é Jesus? Estamos fechando a nossa primeira semana em Gênesis. Já passamos por Adão, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje chegamos a José. A história dele ocupa mais espaço em Gênesis do que a criação do universo. Por quê? Porque ela nos ensina uma das lições mais difíceis e belas sobre Deus. Ele não desperdiça o sofrimento. José era o filho favorito de Jacó, com uma túnica especial que gritava favorito. Seus sonhos, de feixes e estrelas se curvando diante dele, só aumentaram o ódio dos irmãos. Um dia, eles o jogam em uma cisterna vazia e o vendem por 20 moedas de prata a mercadores, que o levam para o Egito como escravo. Eles mentem para o pai, dizendo que José morreu. A vida de José parecia um sonho. O filho amado de seu pai, destinado à grandeza. Mas de repente tudo vira um pesadelo. Pense na sequência de desastres na vida dele. 1. Seus próprios irmãos o odeiam por inveja. 2. Eles o jogam num poço seco para morrer. 3. Eles o vendem como escravo por moedas de prata. 4. No Egito, longe de casa, ele é fiel a Deus e o que ganha em troca é acusado falsamente de abuso e jogado numa prisão imunda. José passou anos, os melhores anos da sua juventude, trancado num calabouço, esquecido. Se você olhasse para a vida dele naquele momento, diria: Deus abandonou esse rapaz. O mal venceu. Mas Deus trabalha no silêncio. Enquanto José estava sendo esmagado, Deus estava preparando o pão que salvaria o mundo. A virada, o trono e o perdão. Você conhece o final. Em um dia, um único dia, José sai da prisão para o palácio. Ele interpreta o sonho de Faraó e se torna o governador do Egito. Quando a fome devasta o mundo, José é o único que tem o pão. Ele salva nações inteiras da morte. Mas o momento mais tenso é quando seus irmãos, aqueles que o venderam, vêm ao Egito pedir comida. Eles não o reconhecem. José tem todo o poder para se vingar. Ele poderia mandar matá-los com um estalar de dedos. Mas José faz algo impensável. Ele chora, ele abraça e ele diz a frase que resume toda a Bíblia em Gênesis 50:20. Vós planejastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para a conservação de muita gente. José entendeu o segredo. O mal dos homens não anulou o plano de Deus. O mal dos homens serviu ao plano de Deus. A conexão com Cristo, o verdadeiro José. Agora olhe bem de perto. Essa história não é só sobre José, é um espelho perfeito de Jesus. Veja os paralelos impressionantes. 1. O filho amado. José era o amado do Pai. Jesus é o filho amado de Deus. Rejeitado pelos irmãos. José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Vendido por prata. José foi vendido pelo preço de um escravo.
Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Falsamente acusado e condenado. Ambos foram inocentes, mas condenados como criminosos. Exaltado para salvar. José saiu da prisão para o trono para dar pão físico ao povo. Jesus saiu da tumba para o trono do céu para nos dar o pão da vida. José salvou os irmãos que o traíram. Jesus nos salva, mesmo sendo nós os pecadores que o levaram à cruz. A lição oculta: a cruz e a sua vida. Qual é a lição oculta aqui? É que a cruz de Cristo é o exemplo supremo de Gênesis 50:20. O assassinato de Jesus foi o maior crime da história, o maior mal possível: matar o Filho de Deus. Foi injusto, cruel e maligno. Mas Deus tornou isso em bem. Através desse crime, Deus trouxe a salvação para você e para mim. Se Deus conseguiu transformar a cruz na ressurreição, se Deus conseguiu transformar a escravidão de José em salvação, o que Ele não pode fazer com a sua dor? Talvez você esteja no capítulo da prisão da sua vida agora. Você não vê o palácio. Você só vê grades, injustiça e silêncio. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. A sua dor não é o fim da história. Deus não é o autor do mal que fizeram contra você, mas Ele é o mestre em usar esse mal como matéria-prima para a glória dele. Aquele trauma, aquela perda, aquela traição, nas mãos de Jesus, isso pode se transformar em bem para a conservação de muita gente. Seu testemunho de superação pode salvar vidas no futuro. Não se vingue, não desista. Confie que o roteirista da sua vida sabe o que está fazendo. O bem está chegando. Pai, obrigado porque Tu és soberano. Confessamos que é difícil confiar quando estamos no poço ou na prisão. Dói ser injustiçado. Mas a história de José e a cruz de Jesus nos provam que o mal não tem a última palavra. Senhor, pega as partes quebradas da nossa vida, os erros que cometeram contra nós e transforma tudo em bem. Usa a nossa dor para gerar vida, assim como fizeste com Cristo. Nós perdoamos quem nos feriu e descansamos na Tua justiça. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o que tentaram usar para te destruir, Deus vai usar para te promover e abençoar outros. Amanhã, dia 6, começamos a semana 2 e vamos responder uma das perguntas mais buscadas no mundo. Por que Jesus Cristo é o Salvador? O segredo da Páscoa. Vamos entender o sangue, o Cordeiro e a proteção de Deus. Deixe seu like se essa palavra te fortaleceu. Até amanhã.